E aí? Caião, você falou no começo do programa sobre álcool, eu separei umas coisas aqui, mas a gente foi caindo pra essa história, né? Então, vou botar só um mini, só pra não falar que não falou. Daquela figura daquela bêbada dos pais empurrando o carrinho. Bota aqueles paizinhos aí empurrando o carrinho enquanto o Braulio lê a pergunta, por favor. Olha aí os pais bêbados com a criança que a gente falou no início do programa. Eu disse, tem muito pai, não assim, empurrando o carrinho, mas criando os filhos nesse estado, pai e mãe, de total falta de equilíbrio, sobriedade, bom senso e tudo mais. O que mais? Caio, meu tratamento para vencer o alcoolismo tem dado certo e Deus continua sendo misericordioso. Amém. Meus pais, teoricamente, fizeram de mim o que eu fui. Vivi no lar onde o álcool era comum. Após as bebedices, os amigos iam embora e eles se insultavam. Após os insultos, eu via cenas deploráveis. Meu pai espancava minha mãe e fazia questão de que eu visse tudo. Já tentei perdoá-lo e o fiz inúmeras vezes. Quando bêbado, meu pai dizia que eu iria ser gay. Isso porque eu não gostava de futebol e adorava teatro. Tive minha infância dilacerada por causa do álcool. Que horror. E hoje tenho a minha fase adulta também provocada pelo álcool. Ah, é? Os medicamentos que tomo atualmente me ajudam a perder a vontade de beber. Apesar de beber pouco, quando bebo, quero fazer como se o mundo fosse acabar. Quanto ao meu pai, ele vive uma vida totalmente angustiante atualmente, reflexo de tudo o que fez no passado. Minha mãe está bem, equilibrada, mudou-se para a Espanha com meus irmãos e controlou o alcoolismo. Agora, Caio, é a minha vez. Me ajude. Agora, ele está numa situação de muito mais controle do que a maioria das pessoas, porque ele está tomando remédio. Sim. O remédio tira dele a vontade de beber, não foi o que ele disse? Sim. Esses remédios fazem com que a bebida se torne absolutamente nauseante para o indivíduo. Sim. O que o cara continua e que o remédio não tira é com a vontade de ficar de porre. O remédio não permite que você faça ingestão, porque ela é provocada para fora. Mas a psicologia da embriaguez, o remédio não tira. Não tira. Aquela vontade do barato. E no caso aí, é a vontade da anestesia. Porque até hoje, ele bebe para poder cobrir o trauma do passado dele. Do passado do pai e da mãe. Você já imaginou o que é ficar aí 10, 15, 20 anos, 18 anos, na casa de um pai que faz isso com a mãe, de uma mãe que também é bêbado como o pai, e você crescer nessa cultura? Olha que isso. negócio é esse? O cara dando cacetada na Que mãe. trauma que te deixa? Nossa, Aí o cara bebe para esquecer. loucura. E começa a beber para esquecer, começa a beber para se anestesiar. Muita gente bebe para parar de sentir Verdade. aquela angústia, aquele mal-estar. Então, ele já entendeu tudo isso. Ele já tomou providências. Agora ele tem que tomar uma última decisão, que é não beber nunca mais. Porque eu posso tomar uma cerveja, como eu tomei ontem, eu tomei 3 latinhas de cerveja. Sozinho aqui, de manhã cedo. Ali na água quente, com os meninos trabalhando aqui, que agora não chove mais aqui dentro. Eu vi. Não chove. Ficamos aí sexta, sábado e domingo, os 3 curaram esse negócio, graças a Deus. E eu vendo ali, tomei 3 latinhas de cerveja. Anteontem, alguns dos nossos filhos estavam aqui com alguns amigos. Nós tomamos ali, a Adriana deve ter tomado umas 2 dosezinhas de alguma bobagem, eu tomei umas 2 ou 3 caipivódicas. Passamos o dia todo conversando aqui, descalços, com água boa, os netinhos em volta, tranquilo. Mas isso aqui não é importante, nada disso é importante, é igual água, Coca-Cola, não tem valor. Sim. Agora, num lugar que tem valor, não dá nem para brincar. Se aqui nessa família tivesse alguém com tendência ao alcoolismo, nós não beberíamos
nenhuma gota de álcool quando ele estivesse presente. Porque para esse cara, esse negócio é fissurante para quem é. Só que a recomendação do Novo Testamento não é a abstinência de nada. A recomendação do Novo Testamento é a moderação, o equilíbrio e o bom senso em relação a tudo. Você tem que ter temperança e domínio próprio. Você tem que ser o senhor do que você come, do que você bebe, do que você faz. Isso é ser crente, isso é ser gente de Deus, isso é ser gente madura. Tem pessoas, há pessoas todavia, que são maduras o suficiente para já terem entendido que no caso orgânico, hereditário e familiar delas, elas carregam uma propensão adoecida para o alcoolismo. Vou dar um exemplo aqui de um santo, que muita gente conhece, outros não. Reverendo Antônio Elias, que foi, depois do meu pai, o homem que mais influenciou a minha vida, um homem de Deus. Ele, várias vezes, a gente ali bebendo um vinhozinho, com os filhos dele, nós, não sei o que, às vezes você falava com ele se ele queria provar, e ele dizia, não, muito obrigado, meu filho. Aí eu nunca entendi, porque ele era um cara tão cabeça feita, tão tranquilo, tão equilibrado, tão sem legalismo, tão sem nada disso, que um dia eu perguntei a ele, reverendo, por que o senhor não toma? Ele falou, sabe por quê? Porque quando eu me converti, aos 40 e tantos anos de idade, eu era praticamente um alcoólatra. Então, o que a conversão fez em mim foi me mostrar. E por isso eu sempre fui como eu fui. Foi me mostrar que eu não sou padrão para ninguém, que tem gente que pode beber com equilíbrio, que não sente nada, que não cambaleia, que não anda por aí, que não se excede, que não passa dos limites, e amém, porque é isso que o Evangelho ensina. Foi assim que Jesus fez. Os fariseus, porque eram hipócritas, o chamavam de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas ninguém nunca viu Jesus de porre, embora ele tomasse vinho. Nunca ninguém disse que Jesus estava gordíssimo e obeso, de tanto que ele comesse por aí, não. Era exagero dos religiosos malignos contra ele. Mas ele ensinou que com ação de graças, com equilíbrio, com bom senso, todas as coisas são santificadas. E ele me disse, esse é o Evangelho. Agora, o Evangelho me ensina que se algo me faz tropeçar, que eu corte de mim. E no meu caso, não no seu, não no de ninguém, só no meu. Me faz tropeçar. Então eu decidi que eu não bebo nada. Isso é um homem maduro que se conhece. E que não transforma o seu problema, a sua fraqueza pessoal, numa doutrina universal para oprimir o próximo. Porque o Novo Testamento não ensina abstinência, ensina o equilíbrio e o bom senso. Então, ele é que tem que aprender que ele nunca mais poderá beber. Ele não pode. Somente ele. E eu espero que ele não se torne chato de querer fazer com que todo mundo perto dele nunca mais beba nada só porque ele não pode. E a você eu digo, meu irmão, não beba porque você não pode. Não beba mesmo. Quem carrega os traços do que você definiu não pode beber. Para você, o Evangelho diz, corte a bebida. Para quem não é como você, o Evangelho diz, não se exceda, seja moderado, seja equilibrado, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não diz, nunca bebais vinho. Diz, não vos embriagueis. Então, quem é de Jesus, eu sei que no Facebook vai ter gente dizendo que eu sou um herege, tem uns malucos aí que vão pegar, como essa semana pegar e dizer, olha aqui, Caio Fábio Pinguço. Tá aqui já. Bebe, não sei o que, bababá, bababá. Vocês são todos mentirosos, vocês vão se entender com o Espírito Santo, grave, sério. E eu não estou brincando quando eu estou dizendo isso. Todos vocês vão se entender com o Espírito de Deus. Tem alguns de vocês que andam blasfemando contra o Evangelho horrivelmente em relação a mim. Vocês estão perdoados,
Agora, o bumerangue pode voltar e vocês podem ter que aprender de uma maneira horrível as loucuras que estão fazendo, mas eu não estou nem aí. Eu vou continuar pregando o evangelho assim, dizendo, quem não pode beber, não pode. Quem pode, eu vou dizer, seja moderado. Mas na minha boca, o evangelho não vai ser o discurso dos tarados. Jamais. Acabou o nosso tempo. Mas já mandaram aqui, só para despedir. Acho verdadeiramente horrível o que você está falando. Eu sabia. O Novo Testamento nos diz para sermos sóbrios, e sobriedade é não beber. E o que você está falando é péssimo para aqueles que são eu vou dizer, doentes. Péssimo, mas você não senta aqui. Quem senta aqui sou eu. Quem é ouvido sou eu. Milhões me ouvem há muito tempo e você não fala pela minha boca. Eu falo, pela minha boca fala o Espírito Santo e vocês morram de agonia. Mas o evangelho não vai ser legalizado, não vai ser transformado em porcaria denominacional na minha boca. Eu vou morrer pregando Jesus e você, espero que não morra, dizendo, sabe o quê? Eis aí um glutão, amigo de publicanos e pecadores, porque foi acerca deles que Jesus disse, cuidado para vocês não pegarem contra o Espírito Santo. Olha nos meus olhos e vê se tem um pingo de vacilo. Te chamo para a presença do trono, no juízo final. Vamos ver quem fica em pé, na presença do Deus da luz, você e todo mundo.